Olá, tudo bem? É, Hoje resolvi compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. E o texto da minha devocional de hoje foi Isaías, no capítulo 50, o versículo 4. Eu vou ler só a parte A do versículo. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Essa semana, eu ouvi algo a respeito dessa palavra e eu achei tão oportuno, porque falava sobre falar, sobre palavras, sobre conversa, dizia o que eu li, falava a respeito disso. E o interessante é que o versículo fala assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. E eu fiquei meditando nisso, fiquei meditando nessa palavra e fiquei... Sabe quando aquela palavra toca o seu coração e que fica, né? Parece aquele boi que fica ruminando, né? A palavra quando chega, e eu fiquei ruminando aquela palavra, essa palavra no meu coração. Por que que eu fiquei ruminando? Porque hoje em dia a gente tem ouvido tantas pessoas, né? Para começar, as pessoas não têm muito mais paciência de ouvir o outro. Não sei se você já reparou, as pessoas agora quando passam perto da gente, que vai cumprimentar a gente, antes as pessoas perguntavam: oi, bom dia, tudo bem? Hoje em dia não mais. Hoje, quando as pessoas passam perto da gente, são oi e já está correndo. As pessoas já não param mais e não perguntam: e aí, tá tudo bem? Sabe por quê? Porque as pessoas têm medo da resposta. As pessoas têm medo de, quando ela te perguntar: oi, bom dia, tudo bem? Você virar e falar: ai, sabe o que é? Bom dia. Ai, hoje acordei meio assim, a situação tá meio difícil. As pessoas não querem mais parar para ouvir o outro. As pessoas gostam muito de ser ouvidas, mas não de ouvir. E quando você encontra um bom ouvido, é raro. E quando você encontrar um bom ouvido, valorize, porque hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que esteja disposto a ouvir você. E, como eu falei, as pessoas estão muito preocupadas, muito estressadas, muito cansadas, depressivas, preocupadas. As pessoas estão assim. Nós estamos vivendo numa sociedade em que tudo é imediato, tudo é na rapidez, na velocidade. As pessoas têm pressa e tudo que for precisado parar para ouvir ou parar para escutar alguma coisa, as pessoas não querem. Então, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, né? Como que essa palavra se encaixa em mim? Primeiro que ela começa dizendo que o Senhor Deus me deu língua de erudito. O que é erudito? Erudito é uma coisa que é bem falado, é uma coisa treinada, é uma língua, não é um linguajar qualquer, é um linguajar próprio, único, especial, diferenciado. O Senhor me deu um
um linguajar diferenciado, vamos trazer para os nossos dias, para que eu saiba dizer boa palavra, boa palavra, boa palavra àquele que está cansado. O que eu estou falando? O que eu estou passando para aquela pessoa que, quando se aproxima de mim e eu pergunto se está tudo bem, ela desaba em cima de mim ou ela abre o coração? Que palavras eu tenho dito para essa pessoa ou para essas pessoas? Eu costumo dizer que eu devo ter cara de confessionário. Por quê? Porque todos os lugares que eu vou, todos os lugares que eu passo, se eu ficar parado um tempo e pessoas se aproximarem de mim, as pessoas começam a conversar comigo e quando eu percebo, as pessoas estão abrindo o coração. Eu acho isso legal, de verdade. Primeiro que eu gosto muito de, apesar de eu gostar de falar, eu também gosto muito de ouvir. Eu adoro ouvir a história das pessoas. E as pessoas têm histórias para contar e às vezes nem sempre a história que elas têm para contar, às vezes é uma história bonita. Às vezes é uma história de vida sofrida, triste, mas eu gosto de ouvir. E as pessoas começam a falar e eu sempre peço a Deus uma palavra para aquela pessoa. E às vezes as pessoas, quando chegam para nós, chega para mim, elas chegam fadigadas, sabe? Cansadas das lutas do dia, cansada dos problemas da vida, dos desertos que passam. Porque todo mundo, uma hora ou outra, vai passar pelo deserto. Se você ainda não passou, graças a Deus. Mas não fica se gloriando muito não, porque de repente um dia você pode chegar lá também. Mas o deserto é um lugar que nos aperfeiçoa, sabe? É um lugar que nos faz amadurecer, nos faz crescer como ser humano e também espiritualmente. Mas a gente percebe as pessoas tão esgotadas. E às vezes o que elas mais falam é que quando elas se aproximam de alguém, procurando uma palavra de apoio, de suporte, uma palavra de vida, elas não encontram, elas só encontram palavras de desmotivação, palavras amaldiçoadas, palavras, né, que não edificam, que não elevam. E eu sempre peço a Deus, para que Deus me dê língua erudita, palavras confortadoras, consoladoras, palavras de vida para o coração de quem esteja precisando. Então eu queria chamar a tua atenção e a minha atenção exatamente para isso. Para que você, quando alguém se aproximar de você, procurando uma palavra, porque às vezes a pessoa não chega pedindo uma palavra, às vezes ela chega contando uma história, contando algo da vida dela, ou contando alguma coisa de alguém que ela conhece, alguém que ela ama, alguém que está próximo dela. E ela chega te contando isso e sabe o que ela está esperando no fundo? Um retorno. E esse retorno, como que esse retorno vem? Esse retorno vem assim, numa forma de uma palavra de vida, numa forma de palavra de encorajamento, numa palavra de edificação. Nunca uma palavra de morte, nunca uma palavra de maldição, nunca uma palavra para derrubar, para diminuir, para destruir. Não, muito pelo contrário. Uma palavra que eleve essa pessoa. Então peça a Deus. Peça, o Senhor Deus me deu língua
refinada, erudita, única, especial, diferenciada, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado, aquele que está cansado. E hoje em dia, tantas pessoas estão cansadas. Quantas pessoas chegam perto de você, às vezes você mesmo está cansado, e tudo que você quer é uma palavra de ânimo, uma palavra que te levante, uma palavra que de força, sabe? De vigor, que faça você se levantar, que faça você ter fôlego para caminhar mais uma milha. Eu sempre peço a Deus que eu seja essa língua erudita, que eu tenha as palavras certas para o coração cansado, para aquela alma cansada, abatida, desanimada, fraca. Então eu quero dizer para você que está desanimado, que está cansado, você é mais forte do que você imagina. Tem um ditado que a gente fala muito, que Deus não dá nada, que a gente não dá carga nenhuma que a gente não consiga carregar. Se você está passando por alguma dificuldade, você acha que a sua carga é pesada demais. Não é não. Ela veio para o tamanho exato das suas costas. Essa mochila pesada que você está carregando, ela é suficiente para você carregar. Deus, ele não colocaria um peso sabendo que você não teria condições de carregar. A nossa cruz, ela é de acordo com a nossa condição. Então, você tem condições de superar. Você tem condições de continuar. Você tem condições de avançar. E outra coisa, você é filha de Deus, você é filho de Deus. O nosso Pai Celestial, ele é um Deus que está sempre pronto para nos ajudar. Basta você pedir. Você precisa, é só você abrir a sua boca e pedir. Quando você pede, você busca, Deus, ele está sempre pronto a te socorrer, a te alcançar, sabe, em vir em teu socorro, em se debruçar, em poder te ouvir, em estender a mão do Senhor nunca está encolhida. A palavra do Senhor fala que as mãos do Senhor não estão encolhidas, elas não estão guardadas, presas, não, elas estão estendidas. Então, se você pedir a Deus, Deus, ele vai te socorrer, vai te ajudar. E a terceira coisa, essa luta, essa dificuldade, esse deserto, esse problema, não é para sempre. Ele vai ter um final. Tem. O deserto não dura para sempre. O deserto chega uma hora que ele acaba. E se você está passando por um deserto na vida, por uma situação difícil ou por uma dificuldade, não desanima, porque ele não é para sempre. Você não vai fazer morada no deserto. Você não vai construir nada no deserto. Você não vai precisar estabelecer residência no deserto. Não. O deserto é passagem. É um lugar de passagem. Você vai passar. E ele vai acabar, ele vai chegar a um fim. Essa palavra que eu queria deixar para você. Nós não carregamos carga maior do que não conseguimos. A mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para você. E as nossas lutas, elas têm um final. E eu desejo, no meu coração, que a sua luta já esteja chegando ao final. Tente tirar o máximo proveito de lições desse deserto. Deus, ele nos tira do deserto a partir do momento que a gente aprende alguma coisa com aquilo ali. Às vezes você fala, mas eu não saio daqui, eu não consigo sair daqui, eu estou sempre preso aqui. Mas você está tirando lições daí? Você está tirando alguma coisa de benefício daí para a sua vida? Você cresceu espiritualmente? Você, como ser humano, conseguiu se elevar? Conseguiu ser melhor? Ou você está ranzinza? Ou está reclamão? O deserto, ele veio para nos ensinar. As dificuldades,
elas vêm para nos fazer crescer, nos amadurecer. Para quando eu passar e outra pessoa chegar para mim e contar, olha, Márcia, estou passando por uma situação, eu virar e falar, olha, isso tem um final, isso daí vai acabar, porque eu passei e superei, eu passei e venci, eu passei e conquistei. Então, os desertos na nossa vida, as dificuldades na nossa vida, ela vem para nos ensinar alguma coisa. O que você tem aprendido? Quanto mais rápido você aprender, quanto mais rápido lições você tirar, mais rápido você vai sair desse lugar. Então, que você e eu, que a gente tenha uma palavra certa, uma palavra de vida, uma palavra de edificação para aquelas pessoas que estão cansadas, desanimadas ou que estão precisando de uma resposta, precisando de um contato humano. E você, de repente, tem essa palavra. Ou, de repente, você quer ter essa palavra. Peça a Deus. E Deus vai te dar. Para que eu saiba dizer boas palavras ao cansado. O Senhor me deu para que eu saiba dizer. Então, peça que Ele também vai te dar. Uma palavra de edificação, uma palavra de vida. Que você tenha palavras certas. Palavras treinadas, eruditas. Palavras únicas, especiais. Para aquela pessoa que está cansado, fadigado. E vivendo um tempo que ela precisa de ouvir alguma coisa que vai motivá-la a continuar. Tá bom? É essa palavra que eu quero deixar para mim, para você, essa reflexão. Fique com Jesus.